O médico auxiliar era tratado como lixo, até que ele evitou um desastre e salvou 12 vidas inocentes. Daniel Silva respirou fundo antes de entrar no consultório naquela segunda-feira chuvosa de março. Aos 23 anos, ele carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de ser médico auxiliar em uma das clínicas mais respeitadas da cidade, mas também o peso constante das humilhações que enfrentava diariamente. Seus passos ecoavam pelo corredor silencioso enquanto se preparava mentalmente para mais um dia de provações. O jovem havia se formado recentemente, com notas exemplares e recomendações entusiastas de seus professores. Sonhava em fazer a diferença na vida das pessoas, em aplicar todo o conhecimento que havia absorvido durante anos de estudo dedicado. Porém, a realidade do ambiente de trabalho se mostrava muito mais desafiadora do que qualquer livro de medicina poderia ter preparado. Dr. Álvaro Mendonça, de 58 anos, era uma figura imponente no hospital. Com mais de 3 décadas de experiência, ele comandava a equipe com punhos de ferro e uma arrogância que parecia crescer a cada ano de carreira. Seus cabelos grisalhos e óculos de armação dourada complementavam uma postura sempre altiva, como se carregasse o peso de toda a sabedoria médica do mundo em seus ombros. Desde o primeiro dia de Daniel na clínica, Dr. Álvaro havia deixado claro sua opinião sobre médicos jovens. Para ele, experiência valia mais que conhecimento teórico, e a juventude era sinônimo de incompetência. Cada erro, por menor que fosse, era motivo para uma bronca pública que deixava Daniel vermelho de vergonha na frente de colegas, enfermeiros e até mesmo pacientes. A rotina de humilhações havia se tornado tão comum quanto o café da manhã. Esse menino não sabe nem segurar um estetoscópio direito. Dr. Álvaro costumava comentar em voz alta quando Daniel passava pelos corredores. Na minha época, médicos jovens sabiam seu lugar e ficavam calados até aprender alguma coisa útil. Daniel engolia seco a cada comentário, mantendo sempre uma postura profissional e respeitosa. Seus pais haviam lhe ensinado que perseverança e dedicação sempre seriam recompensadas, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele acreditava firmemente que sua competência falaria por si mesma, eventualmente. As enfermeiras do hospital observavam a situação com uma mistura de pena e admiração. Márcia, a enfermeira-chefe com 15 anos de experiência, frequentemente testemunhava as humilhações sofridas pelo jovem médico. Ela via como Daniel absorvia cada crítica, transformando-a em motivação para estudar ainda mais, para se preparar melhor, para provar seu valor através do conhecimento e da dedicação. Os pacientes também começaram a notar a diferença na abordagem de Daniel, enquanto o doutor Álvaro mantinha uma postura distante e autoritária. Daniel demonstrava uma empatia genuína, ouvindo atentamente cada queixa e explicando procedimentos com paciência e carinho. Suas mãos firmes e conhecimento atualizado contrastavam com os métodos mais tradicionais do médico sênior. Naquela manhã específica, Daniel organizou seus materiais com o cuidado habitual. Cada instrumento estava em seu lugar, cada ficha de paciente devidamente organizada. Ele havia passado a madrugada estudando casos similares aos que enfrentaria durante o dia, uma rotina que mantinha religiosamente há meses. O primeiro paciente da manhã chegou com uma queixa aparentemente simples, mas Daniel notou sinais sutis que poderiam indicar algo mais sério. Quando compartilhou suas observações com o Dr. Álvaro, recebeu a resposta típica: pare de inventar problemas onde não existem. Sua inexperiência está fazendo você ver fantasmas. Amanhã seguiu seu curso previsível, com Daniel executando suas tarefas sob o olhar crítico e os comentários ácidos do médico sênior. Cada procedimento era acompanhado por suspiros de impaciência e murmúrios sobre a incompetência da nova geração de médicos. Porém, algo no ar daquele dia parecia diferente.
Uma tensão inexplicável pairava sobre o hospital, como se todos pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Daniel não sabia ainda, mas em algumas horas, tudo o que havia aprendido, toda a humilhação que havia suportado e toda a determinação que havia cultivado seriam postos à prova de uma forma que mudaria para sempre a percepção que todos tinham sobre ele. Se você está gostando desta história de superação, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Deixe também um comentário contando de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para nós. O movimento no hospital aumentava gradualmente conforme a manhã avançava. Daniel observava atentamente cada detalhe ao seu redor, uma característica que havia desenvolvido desde os tempos de faculdade. Seus professores sempre enfatizaram que um bom médico deve ser, antes de tudo, um observador meticuloso, capaz de identificar padrões e anomalias que passariam despercebidos por olhos menos treinados. Doutor Álvaro conduzia suas consultas com a confiança de quem havia visto de tudo durante décadas de carreira. Seu método era eficiente, mas mecânico, focado em resolver rapidamente cada caso para dar conta da agenda sempre lotada. Para ele, medicina era uma questão de experiência prática, não de teorias modernas ou tecnologias avançadas que os jovens médicos insistiam em valorizar excessivamente. A primeira indicação de que algo incomum estava acontecendo veio através de uma ligação urgente da recepção. 3 ambulâncias estavam a caminho simultaneamente, transportando vítimas de um acidente de trânsito que havia bloqueado uma das principais avenidas da cidade. O hospital, que já funcionava próximo de sua capacidade máxima, teria que se preparar para uma situação de emergência em massa. Márcia, a enfermeira-chefe, imediatamente começou a coordenar os preparativos. Sua experiência em situações de crise era evidente na forma como organizou rapidamente macas adicionais, verificou estoques de materiais essenciais e acionou o protocolo de emergência. Seus movimentos eram precisos e calculados, resultado de anos lidando com situações similares. Daniel sentiu a adrenalina começar a circular em suas veias. Durante a faculdade, havia estudado extensivamente protocolos de atendimento em massa, simulado inúmeras situações de emergência e absorvido conhecimentos sobre triagem e priorização de casos críticos. Teoricamente, estava preparado, mas a realidade sempre apresentava desafios únicos que nenhum livro poderia antecipar completamente. Dr. Álvaro recebeu a notícia com uma expressão de irritação mal disfarçada. Emergências significavam interrupção de sua rotina organizadíssima, atrasos nos atendimentos programados e, inevitavelmente, estresse adicional. Ele começou a dar ordens rápidas, designando responsabilidades e estabelecendo prioridades com a autoridade de quem comandava aquele setor há muitos anos. Daniel, você fica responsável pelos casos menos graves, determinou o médico sênior, sem sequer olhar diretamente para o jovem auxiliar. Nada de tentar ser herói ou tomar decisões além de sua competência. Mantenha-se no seu lugar e chame-me se algo estiver além de sua capacidade, que provavelmente será a maioria dos casos. O jovem médico assentiu respeitosamente, engolindo mais uma vez o comentário desrespeitoso. Sua mente, porém, já estava focada no que estava por vir. Ele revisou mentalmente os procedimentos de emergência, os sinais vitais críticos que deveria monitorar e os protocolos de estabilização que havia estudado incansavelmente. As sirenes das ambulâncias começaram a soar à distância, aproximando-se rapidamente do hospital. O som crescente criava uma atmosfera de tensão palpável que se espalhava pelos corredores. Funcionários de diversos setores se movimentavam com urgência controlada, cada um conhecendo exatamente seu papel no balete complexo que estava prestes a começar.
A primeira ambulância chegou transportando uma família de 4 pessoas. O motorista havia perdido o controle do veículo em uma curva molhada pela chuva, colidindo com um poste de energia elétrica antes de ser atingido por outros 2 carros que não conseguiram frear a tempo. O resultado foi uma cena de destruição que exigiu a mobilização de bombeiros, polícia e múltiplas equipes de resgate. Daniel observou atentamente enquanto os paramédicos transferiam os pacientes para as macas do hospital. Seus olhos treinados imediatamente começaram a avaliar a gravidade de cada caso, identificando sinais de trauma craniano, possíveis fraturas internas e indicações de hemorragia interna que exigiriam atenção imediata. A segunda ambulância trouxe 2 vítimas do segundo veículo envolvido no acidente. Um homem de meia idade apresentava sinais evidentes de trauma torácico, enquanto uma mulher jovem gemia de dor com uma perna visivelmente fraturada e múltiplas escoriações pelo corpo. Ambos estavam conscientes, mas claramente em estado de choque. Dr. Álvaro assumiu imediatamente o comando da situação, direcionando os casos mais graves para si mesmo e distribuindo os demais conforme sua percepção de prioridade. Sua experiência era evidente na forma como rapidamente triou os pacientes, mas Daniel notou algumas inconsistências em suas avaliações que poderiam ter consequências sérias se não fossem corrigidas. A terceira ambulância demorou alguns minutos adicionais para chegar, e quando finalmente entrou pela rampa de emergência, os paramédicos pareciam particularmente preocupados. Eles transportavam vítimas que haviam ficado presas nas ferragens por mais tempo, incluindo crianças que apresentavam sinais vitais instáveis e necessitavam de cuidados extremamente especializados. Foi nesse momento que Daniel percebeu que a situação estava prestes a se tornar muito mais complexa do que qualquer um poderia ter antecipado. O número de casos graves superava a capacidade imediata de resposta, e algumas decisões críticas teriam que ser tomadas rapidamente para garantir que todas as vidas pudessem ser salvas. O pronto-socorro transformou-se em um verdadeiro campo de batalha médica. Gritos de dor misturavam-se com ordens urgentes, equipamentos apitavam incessantemente e o cheiro característico de antissépticos e sangue pairava no ar. Daniel movimentava-se entre as macas com agilidade, seus sentidos completamente alertas para cada detalhe que pudesse fazer a diferença entre a vida e a morte. A família da primeira ambulância apresentava um quadro particularmente complexo. O pai, um homem de aproximadamente 40 anos, havia sofrido trauma craniano severo e apresentava sinais de pressão intracraniana elevada. Sua esposa estava consciente, mas com múltiplas fraturas nas costelas que poderiam ter perfurado órgãos internos. Os 2 filhos, gêmeos de apenas 8 anos, choravam desesperadamente enquanto apresentavam sintomas de concussão e possíveis lesões internas. Dr. Álvaro concentrou-se imediatamente no caso do homem com trauma craniano, considerando-o a prioridade máxima. Sua abordagem era técnica e eficiente, mas Daniel observava com crescente preocupação que alguns sinais vitais críticos estavam sendo negligenciados na pressa de estabilizar o paciente principal. Uma das crianças, particularmente, apresentava sinais sutis que Daniel reconheceu imediatamente como indicadores de hemorragia interna. Sua respiração estava ligeiramente acelerada, a pele apresentava uma palidez crescente e seus olhos mostravam sinais de confusão que iam além da concussão aparente. Eram sintomas que um observador menos atento poderia facilmente atribuir ao trauma emocional do acidente. Doutor Álvaro, Daniel tentou chamar a atenção do médico sênior. A menina apresenta sinais que podem indicar... Não agora, cortou o Dr. Álvaro sem sequer olhar na direção indicada. Concentre-se nos casos que foram designados para você e pare de tentar diagnosticar situações além de sua competência. Daniel engoliu a frustração.
e continuou monitorando discretamente a criança, enquanto atendia os pacientes sob sua responsabilidade direta. Seus conhecimentos sobre pediatria de emergência, adquiridos durante especializações extras que havia buscado por conta própria, permitiam-lhe identificar padrões que poderiam passar despercebidos mesmo por médicos experientes. A situação na sala de emergência continuava se deteriorando, mas 2 ambulâncias haviam chegado, trazendo vítimas de um segundo acidente que havia acontecido no engarrafamento causado pela primeira colisão. O hospital estava operando muito além de sua capacidade normal, e o estresse começava a afetar até mesmo os profissionais mais experientes. Márcia coordenava o caos com maestria impressionante, mas até mesmo ela começava a mostrar sinais de sobrecarga. Enfermeiros corriam de um lado para outro, tentando dar conta de todos os pacientes simultaneamente. Estoques de medicamentos essenciais começaram a se esgotar, e equipamentos disputados entre múltiplos casos críticos criavam gargalos que atrasavam tratamentos urgentes. Foi quando uma enfermeira jovem, claramente em pânico, veio correndo até Dr. Álvaro com informações alarmantes. Doutor, temos uma emergência. O senhor do trauma torácico está apresentando complicações respiratórias graves e, ao mesmo tempo, a senhora com as fraturas nas costelas começou a vomitar sangue. Doutor, Álvaro ficou visivelmente dividido entre os 2 casos críticos que exigiam sua atenção imediata. Sua experiência permitia-lhe lidar com situações complexas, mas o acúmulo de emergências simultâneas começava a sobrecarregar até mesmo sua capacidade de resposta. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa, enquanto ele tentava priorizar qual vida salvar primeiro. Daniel observava tudo com crescente apreensão. Sua mente treinada estava processando informações de múltiplos pacientes simultaneamente, identificando padrões e conexões que poderiam ser cruciais para o sucesso dos tratamentos. Ele notou que vários dos casos, aparentemente menos graves, estavam, na verdade, desenvolvendo complicações que poderiam se tornar fatais se não fossem tratadas rapidamente. A menina que havia chamado sua atenção anteriormente agora apresentava sinais ainda mais evidentes de hemorragia interna. Sua pressão arterial estava caindo gradualmente e sua respiração tornava-se mais laboriosa a cada minuto. Daniel sabia que em poucos minutos ela entraria em choque hipovolêmico, uma condição que poderia ser fatal se não fosse tratada imediatamente. Outros pacientes também começaram a apresentar complicações imprevistas. Um adolescente que inicialmente parecia ter apenas escoriações superficiais começou a mostrar sinais de trauma abdominal fechado. Uma mulher idosa, que havia sido classificada como caso de baixa prioridade, desenvolveu sintomas de embolia pulmonar que poderiam ser fatais em questão de minutos. O sistema de atendimento, que funcionava de forma relativamente organizada no início da emergência, começava a entrar em colapso. Dr. Álvaro, apesar de toda a sua experiência, estava claramente sobrecarregado pela complexidade e quantidade de casos críticos que precisavam de atenção simultânea. Sua abordagem metodical e hierárquica, que funcionava bem em situações normais, mostrava-se insuficiente para lidar com o caos que se instalara. Daniel sabia que estava chegando um momento decisivo. Todos os anos de estudo, toda a humilhação que havia suportado, toda a preparação silenciosa que havia mantido, estavam prestes a ser colocados à prova da forma mais intensa possível. Em breve, ele teria que fazer uma escolha que definiria não apenas sua carreira, mas potencialmente a vida de muitas pessoas que dependiam de cuidados médicos urgentes. A tensão no pronto-socorro havia atingido um ponto crítico. Daniel observava o caos se intensificar ao seu redor, enquanto o Dr. Álvaro lutava para manter o controle de uma situação que claramente havia superado a capacidade de resposta tradicional do hospital. O jovem médico auxiliar sentia cada batimento de seu coração ecoando em seus ouvidos,
mas sua mente permanecia cristalina, processando informações com uma clareza surpreendente. A menina de 8 anos que havia capturado sua atenção agora apresentava sinais inequívocos de choque hipovolêmico. Sua pele estava pálida e fria, os lábios começavam a adquirir uma coloração azulada, e sua pressão arterial havia caído para níveis perigosamente baixos. Daniel sabia que tinha apenas alguns minutos para agir antes que as consequências se tornassem irreversíveis. Dr. Álvaro estava completamente absorvido, tentando estabilizar simultaneamente o homem com trauma craniano e a mulher que vomitava sangue. Sua experiência permitia-lhe trabalhar em múltiplas frentes, mas a complexidade da situação havia ultrapassado os limites de qualquer protocolo convencional. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele gritava ordens para enfermeiros que mal conseguiam acompanhar o ritmo frenético dos tratamentos. Foi nesse momento que aconteceu o impensável. Dr. Álvaro, na pressa de alternar entre os 2 pacientes críticos, cometeu um erro de medicação que poderia ter consequências fatais. Daniel observou-o horrorizado, enquanto o médico sênior preparava-se para administrar uma dose de adrenalina inadequada para o quadro específico do paciente com trauma craniano. Dr. Álvaro, pare! Daniel gritou, esquecendo completamente a hierarquia e os protocolos de respeito que havia mantido durante meses. Essa dosagem vai causar aumento da pressão intracraniana. O senhor vai matá-lo. O médico sênior parou abruptamente, a seringa ainda em sua mão. Por um instante, seus olhos encontraram os de Daniel, e pela primeira vez em meses não havia desdém em seu olhar, mas sim uma mistura de surpresa e reconhecimento. A sala inteira pareceu silenciar por alguns segundos, como se todos pressentissem que algo fundamental havia mudado naquele momento. Você tem razão, Dr. Álvaro murmurou, baixando a seringa e olhando fixamente para Daniel com uma expressão que o jovem nunca havia visto antes. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada, e pela primeira vez, o médico experiente estava vendo Daniel como um colega, não como um subordinado inexperiente. Mas não havia tempo para reflexões. A situação continuava se deteriorando rapidamente, e agora outros pacientes também começavam a apresentar complicações graves. O adolescente com trauma abdominal estava desenvolvendo sinais de hemorragia interna massiva. A mulher idosa com suspeita de embolia pulmonar estava perdendo consciência e a menina continuava em estado crítico, necessitando de intervenção imediata. Daniel sentiu algo se transformar dentro dele. Toda a insegurança, toda a deferência que havia mantido durante meses de humilhações, de repente deu lugar a uma confiança inabalável. Era como se todos os conhecimentos que havia adquirido, todas as horas de estudo, todas as simulações que havia praticado, de repente se materializassem em uma clareza de pensamento cristalina. Dr. Álvaro, disse Daniel com uma voz firme que surpreendeu até mesmo a si próprio, precisamos reorganizar completamente nossa abordagem. Temos 12 pacientes em estado crítico e estamos perdendo tempo seguindo protocolos convencionais. Permita-me implementar um sistema de triagem avançado. Por um momento que pareceu eternidade, Dr. Álvaro hesitou. Décadas de autoridade absoluta, anos de certeza em seus métodos, toda uma carreira construída sobre hierarquias rígidas, estavam sendo desafiadas por um jovem de 23 anos que até aquela manhã ele considerava incompetente. Mas a realidade da situação era inegável. Pacientes estavam morrendo e os métodos tradicionais não estavam funcionando. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, Dr. Álvaro deu a Daniel algo que nunca havia dado antes: sua confiança e autoridade para agir. Márcia, Daniel chamou a enfermeira-chefe com uma autoridade natural que surpreendeu a todos na sala. Preciso que você reorganize imediatamente o layout das macas.
Vamos criar 3 zonas de atendimento baseadas na gravidade e no tempo crítico para a intervenção. A enfermeira experiente olhou rapidamente para Dr. Álvaro, que assentiu com a cabeça. Em segundos, ela estava coordenando uma reorganização completa do espaço, movendo pacientes e equipamentos com a eficiência de alguém que finalmente havia encontrado liderança clara em meio ao caos. Daniel começou a se mover pela sala com uma precisão que impressionou todos os presentes. Suas mãos, que Dr. Álvaro havia criticado como inexperientes, agora trabalhavam com uma destreza e confiança que rivalizavam com cirurgiões veteranos. Cada movimento era calculado, cada decisão baseada em conhecimento sólido e avaliação clínica excepcional. Em questão de minutos, o caos começou a se transformar em ordem. Daniel havia implementado um sistema de triagem que nenhum dos presentes havia visto antes, mas que funcionava com uma eficiência impressionante. Pacientes estavam sendo atendidos na ordem correta de prioridade. Recursos estavam sendo distribuídos otimamente. E pela primeira vez, desde o início da emergência, parecia possível que todas as vidas pudessem ser salvas. A reorganização implementada por Daniel começou a mostrar resultados imediatos e surpreendentes. O jovem médico havia dividido o pronto-socorro em 3 zonas distintas, uma para pacientes com risco iminente de morte que necessitavam intervenção nos próximos 5 minutos, outra para casos críticos que poderiam ser estabilizados em 15 minutos, e uma terceira para pacientes graves, mas que poderiam aguardar tratamento por até 1 hora sem risco fatal. Doutor Álvaro observava, inicialmente com ceticismo, mas gradualmente com crescente admiração, enquanto Daniel coordenava a movimentação de pacientes e equipamentos com uma precisão que ele não havia visto em décadas de carreira. O jovem médico parecia ter uma visão panorâmica de todos os casos simultaneamente, identificando conexões e prioridades que escapavam mesmo aos profissionais mais experientes. A primeira paciente que Daniel escolheu para intervenção imediata foi a menina de 8 anos, com hemorragia interna. Suas pequenas mãos trabalharam com destreza impressionante, enquanto ele estabelecia acesso venoso central e iniciava a reposição volêmica agressiva. Cada movimento era econômico e preciso, resultado de centenas de horas de prática em simuladores que havia buscado por conta própria. Márcia, preciso de 2 unidades de sangue, o negativo STAT, ordenou Daniel, enquanto monitorava os sinais vitais da criança. E prepare o ultrassom portátil. Vou fazer uma avaliação FAST para localizar exatamente a fonte do sangramento. A enfermeira-chefe executou as ordens com uma rapidez que revelava sua confiança crescente na liderança do jovem médico. Ela havia trabalhado com dezenas de médicos ao longo de sua carreira e raramente havia visto alguém tão jovem demonstrar tamanha competência sob pressão extrema. Enquanto estabilizava a primeira paciente crítica, Daniel continuava monitorando os demais casos com visão periférica aguçada. Ele notou que o adolescente, com trauma abdominal, estava desenvolvendo distensão progressiva, um sinal claro de que a hemorragia interna estava se acelerando. Sem interromper o tratamento da menina, ele instruiu uma enfermeira sobre os procedimentos necessários para estabilizar o jovem. Dr. Álvaro, que inicialmente havia se posicionado como observador cético, gradualmente começou a participar da coordenação sob a liderança de Daniel. Era uma inversão completa de papéis que poucos meses antes teria sido impensável, mas a eficácia dos resultados falava por si mesma. Daniel, disse Dr. Álvaro, usando o nome do jovem médico sem o tom condescendente habitual, sua avaliação da mulher com embolia pulmonar estava correta. Os exames confirmaram tromboembolismo massivo. Como você identificou isso tão rapidamente? Daniel continuou trabalhando enquanto respondia, suas mãos nunca parando de monitorar e ajustar tratamentos. Os sinais clássicos estavam todos presentes, mais sutis.
Dispneia desproporcional ao trauma aparente, ligeira cianose central que se intensificava progressivamente e dor torácica que a paciente estava minimizando devido ao choque do acidente. A resposta revelou não apenas conhecimento técnico, mas uma capacidade de observação clínica que impressionou profundamente Dr. Álvaro. O médico veterano começou a perceber que havia subestimado gravemente não apenas a competência de Daniel, mas também sua capacidade de síntese e análise clínica. Em menos de uma hora, o quadro geral do pronto-socorro havia se transformado completamente. Pacientes que estavam à beira da morte foram estabilizados. Casos que poderiam ter evoluído para óbito foram identificados e tratados precocemente, e a organização geral permitiu que cada profissional trabalhasse com máxima eficiência. A menina de 8 anos, que havia estado em choque hipovolêmico grave, agora apresentava sinais vitais, estáveis, e estava consciente, pedindo pela mãe com uma voz fraca, mas clara. O adolescente com trauma abdominal foi submetido a uma laparoscopia de emergência que identificou e corrigiu a fonte do sangramento antes que se tornasse fatal. A mulher idosa com embolia pulmonar recebeu terapia trombolítica que dissolveu o coágulo e restaurou sua função respiratória normal. Mesmo os casos aparentemente menos graves foram tratados com uma atenção que identificou e preveniu complicações que poderiam ter surgido horas ou dias depois. Daniel trabalhava com uma energia que parecia inesgotável, movendo-se entre pacientes com a fluidez de uma dança coreografada. Seus conhecimentos teóricos, que Dr. Álvaro havia desprezado como medicina de livro, mostraram-se fundamentais para identificar padrões complexos e implementar tratamentos inovadores que fizeram a diferença entre a vida e a morte. Enfermeiros que haviam testemunhado meses de humilhações direcionadas ao jovem médico, agora o observavam com respeito e admiração genuínos. Márcia, particularmente, não conseguia esconder sua impressão com a transformação que havia presenciado. O jovem tímido e respeitoso, que havia suportado tantas críticas injustas, havia revelado ser um líder médico excepcional. Mas a verdadeira transformação não estava acontecendo apenas em Daniel. Dr. Álvaro também estava passando por uma revolução interna, questionando décadas de preconceitos e reconhecendo que havia cometido um erro fundamental ao julgar competência baseada apenas em idade e experiência. À medida que as horas passavam, a eficácia da liderança de Daniel tornava-se cada vez mais evidente. Todos os 12 pacientes críticos que haviam chegado durante a emergência não apenas haviam sido estabilizados, mas estavam respondendo positivamente aos tratamentos implementados sob sua coordenação. O pronto-socorro, que horas antes parecia um campo de batalha caótico, agora funcionava com a precisão de uma orquestra sinfônica. Dr. Álvaro observava cada movimento de Daniel com uma mistura de admiração e introspecção dolorosa. Cada procedimento executado pelo jovem médico, cada diagnóstico preciso, cada decisão acertada, servia como um espelho que refletia os próprios preconceitos e erros de julgamento que havia mantido durante meses. A menina de 8 anos, agora completamente estável, havia sido transferida para a pediatria, onde aguardaria alguns dias de observação antes de receber alta médica. Seus pais, inicialmente desesperados, agradeceram repetidamente não apenas pela vida salva, mas pela humanidade e competência demonstradas durante o tratamento mais crítico de suas vidas. O adolescente com trauma abdominal havia passado por cirurgia bem-sucedida e estava na unidade de terapia intensiva em estado estável. A mulher idosa, tratada para embolia pulmonar, respirava normalmente e conversava lucidamente com seus familiares, que haviam sido informados de que, sem o diagnóstico precoce e tratamento adequado, o desfecho poderia ter sido fatal.
Cada caso individual representava não apenas uma vida salva, mas uma demonstração clara de que competência médica não pode ser medida por idade ou tempo de carreira. Daniel havia provado que conhecimento atualizado, dedicação genuína e capacidade de observação aguçada podem ser mais valiosos que décadas de experiência quando aplicados com sabedoria e coragem. Márcia aproximou-se discretamente de Dr. Álvaro enquanto Daniel ainda coordenava os últimos ajustes nos tratamentos. Doutor, disse ela em voz baixa, em 15 anos trabalhando neste hospital, raramente vi alguém demonstrar tamanha competência sob pressão. O jovem Daniel salvou vidas que poderiam ter sido perdidas se tivéssemos seguido protocolos convencionais. O médico veterano assentiu em silêncio. As palavras da enfermeira ecoando pensamentos que ele próprio vinha elaborando durante as últimas horas. Sua mente revisitava cada humilhação que havia imposto ao jovem médico, cada comentário desdenhoso, cada oportunidade desperdiçada de reconhecer e nutrir um talento excepcional. Daniel, alheio às conversas ao seu redor, terminava de revisar os prontuários de todos os pacientes atendidos. Sua abordagem meticulosa incluía não apenas o tratamento das emergências imediatas, mas também planos de cuidados continuados que consideravam possíveis complicações futuras e necessidades de reabilitação específicas para cada caso. Outros médicos do hospital, que haviam chegado para auxiliar durante o pico da emergência, ficaram impressionados com a organização e eficiência que encontraram. Dr. Roberto Silva, chefe do departamento de emergência, chegou esperando encontrar o caos típico de situações de trauma múltiplo, mas deparou-se com uma operação coordenada que funcionava com precisão militar. Álvaro, disse doutor Roberto, aproximando-se com uma expressão de surpresa evidente. Como vocês conseguiram organizar tudo tão rapidamente? Eu esperava encontrar o pronto-socorro completamente sobrecarregado, mas isso aqui está funcionando melhor que muitos hospitais de trauma especializados. Dr. Álvaro hesitou por um momento, lutando internamente com seu orgulho ferido e a necessidade de reconhecer a verdade. Foi o Daniel, admitiu finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ele não demonstrava há anos. Ele implementou um sistema de triagem que salvou todas as vidas e organizou nossa resposta de forma excepcional. Dr. Roberto observou Daniel, que continuava trabalhando com concentração total, ajustando medicações e monitorando sinais vitais com a dedicação de alguém que genuinamente se importa com cada paciente sob seus cuidados. Este é o jovem auxiliar sobre quem você sempre reclama? Perguntou com incredulidade. O silêncio constrangedor que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Dr. Álvaro percebia que sua reputação como mentor e líder estava sendo questionada não apenas por Dr. Roberto, mas por sua própria consciência. Anos de arrogância e preconceito estavam sendo confrontados pela realidade inegável da competência excepcional que havia tentado suprimir. Daniel aproximou-se dos dois médicos seniores para fazer um relatório final sobre o status de todos os pacientes. Sua postura mantinha o respeito habitual, mas agora havia uma confiança tranquila em seus movimentos que não existia pela manhã. A provação de fogo havia transformado não apenas como outros o viam, mas também como ele via a si mesmo. Doutores, Daniel começou com voz firme e profissional. Todos os 12 pacientes críticos estão estabilizados. 3 foram encaminhados para a cirurgia eletiva. 2 permanecem em observação na UTI. 5 foram transferidos para internação regular. E 2 receberam alta com acompanhamento ambulatorial programado. Dr. Roberto escutou o relatório com crescente admiração. A clareza da apresentação, a abrangência do cuidado e a precisão técnica demonstravam um nível de competência que era raro mesmo entre médicos com décadas de experiência. Daniel,
disse ele, usando o nome com respeito evidente. Sua coordenação desta emergência foi exemplar. Gostaria de conversar com você sobre oportunidades de especialização em medicina de emergência. A proposta caiu como uma bomba no ambiente. Dr. Roberto era conhecido por ser extremamente seletivo, oferecendo oportunidades apenas para profissionais que demonstrassem potencial excepcional. O fato de ele estar convidando Daniel para uma conversa sobre especialização representava um reconhecimento oficial de competência que transcendia qualquer hierarquia departamental. Daniel agradeceu respeitosamente, mas sua atenção foi imediatamente desviada por uma enfermeira que o chamava para verificar um dos pacientes que apresentava pequenas alterações em seus sinais vitais. Mesmo após horas de trabalho intenso, ele mantinha a vigilância e dedicação que haviam caracterizado sua performance durante toda a emergência. Dr. Álvaro observou Daniel se afastar e sentiu um peso profundo em seu peito. O jovem que ele havia humilhado sistematicamente durante meses havia acabado de receber o maior reconhecimento profissional possível de um dos médicos mais respeitados do hospital, e havia merecido completamente. Álvaro, doutor. Roberto disse em tom mais sério: precisamos conversar sobre gestão de talentos em nosso departamento. Aparentemente, temos profissionais excepcionais que não estão sendo adequadamente reconhecidos ou desenvolvidos. A crítica implícita era clara, e Dr. Álvaro sabia que sua abordagem autoritária e preconceituosa havia quase custado ao hospital um talento médico extraordinário. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu genuinamente envergonhado de sua própria conduta profissional. O final do plantão aproximava-se, mas Dr. Álvaro não conseguia se concentrar em suas tarefas administrativas habituais. Sua mente permanecia focada nos eventos extraordinários do dia, processando não apenas o que havia testemunhado, mas também o que isso revelava sobre sua própria conduta durante os últimos meses. Daniel continuava circulando pelo pronto-socorro, verificando pessoalmente cada um dos pacientes que haviam sido atendidos durante a emergência. Sua dedicação ia muito além do protocolo profissional. Havia uma genuína preocupação humana em cada interação, uma qualidade que Dr. Álvaro havia falhado em reconhecer durante todo o tempo que trabalharam juntos. A menina de 8 anos, agora acordada e mais estável, sorriu timidamente quando Daniel se aproximou de sua maca na pediatria. Doutor, disse ela com voz suave, minha mãe disse que o senhor salvou minha vida. Obrigada por cuidar de mim quando eu estava com muito medo. Daniel ajoelhou-se ao lado da cama para ficar na altura dos olhos da criança. Você foi muito corajosa, respondeu com gentileza genuína. Agora você vai ficar bem e em poucos dias estará brincando em casa novamente. Sua habilidade de conectar-se emocionalmente com os pacientes era evidente na forma como a menina relaxou e sorriu mais amplamente. Doutor, Álvaro observava a interação à distância, lembrando-se de quando ele próprio havia escolhido a medicina com ideais similares de cuidado e compaixão. Décadas de carreira haviam gradualmente endurecido sua abordagem, transformando-o em um profissional tecnicamente competente, mas distante da humanidade que havia atraído Daniel para a profissão. O médico veterano começou a revisar mentalmente cada interação que havia tido com Daniel durante os meses anteriores. Cada crítica desnecessária, cada humilhação pública, cada oportunidade perdida de ensinar e orientar adequadamente um jovem profissional excepcional. A quantidade de talento que havia desperdiçado por preconceito e arrogância era avassaladora. Márcia aproximou-se discretamente de Dr. Álvaro, carregando relatórios do plantão. Doutor, disse ela com cuidado evidente na escolha das palavras, posso fazer uma observação sobre os eventos de hoje? Doutor, Álvaro assentiu, preparando-se mentalmente para ouvir verdades que sabia serem necessárias, mesmo que desconfortáveis.
Márcia havia trabalhado sob sua supervisão por muitos anos e era uma das poucas pessoas no hospital que se sentia confortável para falar francamente com ele. Durante todos esses meses, observei como o Daniel foi tratado. Ela continuou com diplomacia profissional. Também observei como ele absorvia cada crítica, transformando-a em motivação para estudar mais, para se preparar melhor. Hoje vimos o resultado dessa dedicação silenciosa. As palavras de Márcia atingiram Dr. Álvaro como punhaladas de verdade. Ele havia interpretado a humildade e receptividade de Daniel como sinais de incompetência, quando na realidade eram características de um profissional genuinamente comprometido com o aprendizado e a excelência. Márcia, doutor. Álvaro disse com voz ligeiramente trêmula. Você tem razão. Cometi erros graves de julgamento e isso quase custou ao hospital um profissional excepcional. Pior ainda, quase custou vidas que foram salvas hoje graças à competência que eu falhei em reconhecer. A enfermeira-chefe percebeu a sinceridade no tom de seu supervisor. Doutor, todos cometemos erros de julgamento. O importante é reconhecê-los e tomar atitudes para corrigi-los. O Daniel é um jovem resiliente e profissional. Tenho certeza de que ele valorizaria um reconhecimento genuíno de sua competência. Dr. Álvaro sabia que Márcia estava certa, mas também reconhecia que simples palavras não seriam suficientes para reparar meses de tratamento inadequado. Seria necessário uma mudança fundamental em sua abordagem, não apenas com Daniel, mas com todos os profissionais jovens que trabalhavam sob sua supervisão. Daniel retornou ao pronto-socorro após completar suas verificações finais nos pacientes internados. Apesar das horas intensas de trabalho, ele mantinha uma energia focada, revisando equipamentos e organizando materiais para o próximo plantão. Era evidente que sua dedicação transcendia horários ou obrigações formais. Dr. Álvaro observou por alguns minutos antes de reunir coragem para se aproximar. Pela primeira vez em meses, ele se sentia genuinamente nervoso sobre uma conversa com Daniel. O jovem médico que havia desprezado sistematicamente agora comandava seu respeito completo, e essa inversão de dinâmica era profundamente desconfortável. Daniel, chamou o Dr. Álvaro, sua voz carregando uma hesitação incomum. Poderia conversar comigo por alguns minutos? Há algumas coisas importantes que preciso dizer. Daniel parou o que estava fazendo e se virou para enfrentar o médico sênior. Em seus olhos não havia ressentimento ou triunfalismo, apenas a mesma postura profissional e respeitosa que havia mantido durante todos os meses de adversidade. Era uma maturidade emocional que impressionou o Dr. Álvaro ainda mais profundamente. Claro, Dr. Álvaro. Daniel respondeu simplesmente, aguardando o que seria uma das conversas mais importantes e transformadoras na carreira de ambos os médicos. Doutor, Álvaro conduziu Daniel até sua sala particular, um ambiente que o jovem médico havia visitado apenas uma vez antes, no dia de sua contratação. O espaço refletia décadas de carreira. Diplomas emoldurados cobriam uma parede, livros médicos enchiam estantes até o teto, e fotografias de congressos e premiações documentavam uma trajetória profissional impressionante. O médico veterano gesticulou para que Daniel se sentasse na cadeira em frente à sua mesa, mas ele próprio permaneceu em pé, caminhando nervosamente pela sala. Era evidente que estava lutando internamente para encontrar as palavras certas para uma conversa que sabia ser crucial para ambos. Daniel, começou o doutor. Álvaro finalmente parando de caminhar e enfrentando diretamente o jovem médico. O que aconteceu hoje me forçou a confrontar algumas verdades muito desconfortáveis sobre mim mesmo e sobre como tenho tratado você durante estes meses. Daniel mantinha uma expressão atenta e respeitosa, mas não havia submissão em sua postura. A confiança adquirida durante a emergência havia se consolidado em uma presença mais firme, embora ainda cortês. Ele aguardava as palavras de doutor Álvaro sem ansiedade aparente.
Durante toda a minha carreira, continuou o médico sênior, acreditei que experiência era o único critério válido para julgar competência médica. Desenvolvi preconceitos contra médicos jovens, assumindo que conhecimento teórico não poderia substituir anos de prática clínica. Dr. Álvaro fez uma pausa, olhando pela janela de sua sala antes de continuar. Hoje, você provou que eu estava completamente errado. Não apenas demonstrou competência técnica excepcional, mas também liderança, visão clínica aguçada e uma capacidade de síntese que rivaliza com profissionais que admiro há décadas. As palavras saíam com dificuldade, cada admissão representando uma quebra de paradigmas que Dr. Álvaro havia mantido durante décadas. Reconhecer erro não era algo que fazia facilmente, mas a magnitude dos eventos do dia tornava impossível evitar essa autoavaliação brutalmente honesta. Mais importante que reconhecer sua competência, ele prosseguiu, preciso admitir que meu tratamento foi completamente inadequado e injusto. Cada crítica desnecessária, cada comentário humilhante, cada oportunidade perdida de orientá-lo adequadamente, tudo isso foi resultado da minha arrogância e preconceito. Daniel ouvia em silêncio, processando palavras que representavam uma transformação completa na dinâmica que havia dominado sua vida profissional durante meses. Não havia satisfação maliciosa em sua expressão, apenas uma compreensão madura da complexidade das relações humanas e profissionais. Dr. Álvaro, Daniel finalmente falou, sua voz calma e ponderada. Agradeço sua honestidade e coragem para ter esta conversa. Reconheço que todos nós temos preconceitos e limitações. O importante é a nossa capacidade de crescer e aprender com nossas experiências. A resposta de Daniel impressionou profundamente Dr. Álvaro. Havia esperado talvez ressentimento justificado, ou pelo menos alguma satisfação pela reversão de papéis. Em vez disso, encontrou maturidade emocional e profissionalismo genuíno que transcendiam qualquer desire de retribuição. Durante estes meses, Daniel continuou, usei cada crítica como motivação para estudar mais, para me preparar melhor. Embora algumas situações tenham sido dolorosas, elas me forçaram a desenvolver uma disciplina e dedicação que se provaram fundamentais hoje. Doutor, Álvaro sentiu um misto de admiração e vergonha. A capacidade de Daniel de transformar a adversidade em crescimento pessoal revelava uma força de caráter que ele havia falhado completamente em reconhecer. O jovem médico havia aproveitado até mesmo as experiências negativas como oportunidades de desenvolvimento. Daniel, disse Dr. Álvaro sentando-se finalmente atrás de sua mesa, gostaria de propor uma mudança completa em nossa dinâmica de trabalho. Não apenas reconheço sua competência excepcional, mas acredito que posso aprender muito com suas abordagens inovadoras e conhecimento atualizado. A proposta representava uma inversão quase completa da hierarquia tradicional. Dr. Álvaro estava oferecendo uma parceria baseada em respeito mútuo, reconhecendo que experiência e conhecimento moderno poderiam se complementar de forma extraordinariamente produtiva. Além disso, continuou o médico veterano, quero me certificar de que você tenha todas as oportunidades de desenvolvimento que merece. Dr. Roberto já expressou interesse em discutir especializações, e eu farei questão de apoiar qualquer direção que você escolher para sua carreira. Daniel assentiu thoughtfully, reconhecendo a sinceridade nas palavras de Dr. Álvaro. Agradeço muito essa oportunidade de mudança. Acredito que podemos trabalhar muito bem juntos, cada um contribuindo com suas forças para oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes. A conversa marcou um ponto de virada, não apenas na relação entre os dois médicos, mas na cultura geral do departamento. Era o início de uma transformação que afetaria positivamente todos os profissionais jovens que trabalhariam sob a supervisão de Dr. Álvaro no futuro.
3 semanas haviam se passado desde o dia que mudou para sempre a dinâmica do pronto-socorro do hospital. A transformação na relação entre Dr. Álvaro e Daniel havia se tornado evidente para toda a equipe, criando um ambiente de trabalho completamente renovado que beneficiava não apenas os 2 médicos, mas todos os profissionais do departamento. Daniel chegava para mais um plantão, mas agora sua postura carregava a confiança natural de alguém cujas competências eram plenamente reconhecidas e valorizadas. Não havia mais a tensão dos meses anteriores, quando cada dia representava uma batalha silenciosa contra humilhações e desrespeito. Em seu lugar, havia expectativa genuína de contribuir significativamente para o cuidado dos pacientes. Dr. Álvaro havia implementado mudanças substanciais em sua abordagem de liderança. As reuniões matinais da equipe agora incluíam discussões abertas, onde todos os profissionais, independentemente da idade ou tempo de experiência, eram encorajados a compartilhar observações e sugestões. Era uma mudança cultural que estava produzindo resultados impressionantes. "Bom dia, Daniel", cumprimentou o Dr. Álvaro quando o jovem médico entrou no consultório. O tom era caloroso e respeitoso, uma transformação completa em relação aos cumprimentos frios e desdenhosos dos meses anteriores. "Gostaria de revisar alguns casos interessantes que chegaram durante a madrugada?" Daniel sorriu genuinamente, apreciando não apenas o respeito demonstrado, mas a oportunidade de aprendizado mútuo que essas discussões proporcionavam. "Claro, Dr. Álvaro, também trouxe alguns artigos recentes sobre protocolos de triagem que podem interessar." A troca de conhecimentos havia se tornado bidirecional, com o Dr. Álvaro compartilhando décadas de experiência prática, enquanto Daniel contribuía com as mais recentes inovações em medicina de emergência. Essa sinergia estava elevando o padrão de atendimento do hospital para níveis que outros departamentos começaram a admirar e tentar replicar. Márcia observava as mudanças com satisfação profunda. Como enfermeira-chefe, ela havia testemunhado não apenas a transformação nas atitudes, mas também os resultados práticos dessa nova dinâmica. Diagnósticos estavam mais precisos, tratamentos mais eficazes, e a moral da equipe havia melhorado significativamente. "Dr. Álvaro", disse Márcia durante a reunião matinal da equipe, "os indicadores de satisfação dos pacientes subiram 15% nas últimas 3 semanas. Também tivemos uma redução significativa no tempo médio de atendimento e 0 queixas sobre relacionamento profissional-paciente." Os números confirmavam o que todos já sabiam intuitivamente. Quando profissionais trabalham em ambiente de respeito mútuo e colaboração genuína, os benefícios se estendem muito além das relações interpessoais, impactando diretamente a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes. Daniel havia aceito a proposta de Dr. Roberto para iniciar uma especialização em medicina de emergência, mas continuaria trabalhando no hospital durante sua formação. A perspectiva de desenvolver expertise ainda mais profunda na área que havia demonstrado tanto talento era empolgante tanto para ele quanto para toda a equipe. "Daniel", disse Dr. Roberto durante uma visita ao departamento, "seu desempenho continua excepcional. Estou considerando propor que você lidere alguns protocolos de treinamento para outros médicos jovens do hospital. Sua abordagem de ensino através do exemplo, tem sido inspiradora." A proposta representava reconhecimento oficial não apenas da competência técnica de Daniel, mas de suas habilidades de liderança e capacidade de desenvolvimento de outros profissionais. Era uma responsabilidade que ele aceitou com a mesma humildade e determinação que havia caracterizado sua jornada desde o início. Dr. Álvaro sentia-se genuinamente orgulhoso do progresso de Daniel, mas também de sua própria transformação pessoal e profissional. A experiência havia ensinado lições valiosas sobre liderança,
respeito e a importância de reconhecer talentos, independentemente de preconceitos pessoais. Sabe, Daniel, comentou o Dr. Álvaro durante uma pausa entre atendimentos, esta experiência me ensinou tanto quanto 30 anos de medicina. Descobri que ser mentor significa nutrir talentos, não suprimi-los por insegurança ou preconceito. Daniel assentiu, apreciando a transparência e crescimento pessoal demonstrados por seu colega sênior. Doutor Álvaro, acredito que todos nós estamos sempre aprendendo. Sua experiência combinada com novos conhecimentos cria uma sinergia que beneficia principalmente nossos pacientes. A filosofia de aprendizado contínuo e respeito mútuo havia se tornado o novo padrão do departamento. Outros médicos veteranos começaram a adotar abordagens similares com profissionais mais jovens, criando uma cultura organizacional que valorizava tanto experiência quanto inovação. As mudanças transcenderam o ambiente profissional, influenciando positivamente toda a comunidade médica do hospital e estabelecendo um novo modelo de como diferentes gerações de profissionais podem trabalhar juntas de forma produtiva e harmoniosa. 6 meses se passaram desde aquele dia transformador que redefiniu não apenas a carreira de Daniel, mas toda a cultura do departamento de emergência. O jovem médico, agora com 24 anos, havia se tornado uma referência no hospital, não apenas pela competência técnica excepcional, mas pela forma como conseguiu transformar a diversidade em crescimento pessoal e profissional. Daniel chegou para seu plantão em uma manhã ensolarada de setembro, carregando consigo uma notícia que compartilharia com o Dr. Álvaro. Sua especialização em medicina de emergência estava progredindo excepcionalmente bem, e ele havia sido convidado para apresentar um artigo sobre protocolos inovadores de triagem em um congresso internacional de medicina. Dr. Álvaro, disse Daniel, ao encontrar seu mentor e agora parceiro de trabalho, gostaria de compartilhar uma novidade. O artigo que desenvolvemos juntos sobre nossa abordagem integrada de atendimento de emergência foi aceito para apresentação no Congresso Mundial de Medicina de Emergência. Dr. Álvaro sorriu com orgulho genuíno, uma expressão que havia se tornado comum quando se referia aos sucessos de Daniel. Esta é uma conquista extraordinária, Daniel. Seu trabalho merece este reconhecimento internacional. Tenho certeza de que nossa metodologia pode beneficiar hospitais ao redor do mundo. A colaboração entre os 2 médicos havia resultado em inovações significativas nos protocolos de atendimento. Eles haviam combinado a experiência prática de Dr. Álvaro com o conhecimento contemporâneo e visão sistemática de Daniel, criando abordagens que estavam sendo estudadas por outros profissionais da área. Naquele mesmo dia, uma situação familiar se apresentou. Múltiplas ambulâncias se aproximavam do hospital, transportando vítimas de um acidente rodoviário de grandes proporções. Desta vez, porém, a resposta da equipe foi completamente diferente dos eventos de meses anteriores. Daniel assumiu naturalmente a coordenação da emergência, implementando os protocolos aperfeiçoados que havia desenvolvido. Sua liderança era agora reconhecida e respeitada por toda a equipe, incluindo médicos com décadas de experiência que buscavam sua orientação durante situações complexas. Dr. Álvaro trabalhou como parceiro integral de Daniel, contribuindo com sua vasta experiência, enquanto apoiava as decisões do colega mais jovem. A inversão completa da dinâmica anterior era evidente. Onde antes havia competição e desrespeito, agora existia colaboração e sinergia profissional. Márcia instruiu Daniel com a autoridade natural que havia desenvolvido. Vamos implementar o protocolo avançado de triagem. Doutor Álvaro, poderia coordenar a equipe cirúrgica enquanto eu me concentro nos casos de trauma múltiplo? A divisão de responsabilidades funcionou perfeitamente, com cada profissional contribuindo conforme suas forças específicas. Em 2 horas,
Todos os pacientes estavam estabilizados, com resultados ainda melhores que aqueles obtidos durante a emergência que havia marcado a transformação de Daniel. Dr. Roberto, que havia acompanhado toda a operação, ficou impressionado mais uma vez com a eficiência e competência demonstradas. Daniel, disse ele após o atendimento de todos os casos críticos, gostaria de fazer uma proposta formal. Estamos criando um novo programa de excelência em medicina de emergência e gostaríamos que você liderasse esta iniciativa. A proposta representava reconhecimento máximo da trajetória de Daniel. Em menos de um ano, ele havia passado de auxiliar humilhado a líder reconhecido de um programa de inovação médica. Era uma transformação que inspirava não apenas colegas, mas também estudantes de medicina que viam nele um exemplo de perseverança e excelência. Daniel aceitou a proposta com a humildade característica, mas também com a confiança de alguém que havia provado repetidamente sua competência. Dr. Roberto, será uma honra liderar este programa. Acredito que podemos criar metodologias que beneficiem pacientes e profissionais em todo o sistema de saúde. Dr. Álvaro observava a cerimônia informal de nomeação com sentimentos complexos. Havia orgulho genuíno pelo sucesso merecido de Daniel, mas também reflexão profunda sobre as lições aprendidas durante sua própria jornada de transformação pessoal e profissional. Daniel, disse Dr. Álvaro após a reunião, quero que saiba que trabalhar com você não apenas me tornou um médico melhor, mas também uma pessoa melhor. Você me ensinou que verdadeira liderança significa reconhecer e nutrir talentos, não suprimi-los por insegurança. Daniel sorriu com gratidão genuína, reconhecendo a coragem que havia sido necessária para Dr. Álvaro admitir erros e transformar completamente sua abordagem profissional. Dr. Álvaro, todos nós temos potencial para crescimento. Sua experiência e sua disposição para evoluir criaram uma parceria que beneficia principalmente nossos pacientes. Naquele final de tarde, enquanto Daniel organizava seus materiais para o próximo dia de trabalho, ele refletia sobre a jornada extraordinária que havia vivido. As humilhações iniciais, que poderiam ter destruído sua confiança e carreira, haviam se transformado em combustível para um crescimento pessoal e profissional que superava suas expectativas mais otimistas. A história de Daniel havia se tornado lenda no hospital, inspirando médicos jovens a perseverar diante de adversidades e lembrando profissionais experientes sobre a importância de reconhecer talentos independentemente de preconceitos. Mais importante, havia demonstrado que competência verdadeira se manifesta não apenas em conhecimento técnico, mas em caráter, perseverança e capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Enquanto as luzes do hospital se acendiam para o plantão noturno, Daniel sabia que havia encontrado não apenas sua vocação profissional, mas também seu propósito de vida: salvar vidas, desenvolver outros profissionais e provar que o verdadeiro valor de um médico não se mede pela idade ou tempo de carreira, mas pela competência, dedicação e humanidade demonstradas nos momentos mais decisivos. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.